Vamos, vamos. Hoje temos um senhor que é bem importante aqui nas vidas das filosofias tudo, que é o senhor Immanuel Kant. E o Kant era o tipo de cara que certamente ele tomaria antialérgico, que nem vocês estão falando aí, para dormir. Certamente ele tomaria, porque o bagulho crocante era um bagulho muito louco. Deixa eu pegar aqui e ajeitar minhas coisinhas. Tararam, tarananaram. Eu, quando não tinha remedinho para dormir, porque eu tinha preguiça de ir atrás disso, eu tomava o Dramin ou Naldecon Noite. Ficava assim, uma beleza. Dormia que só eu. Tandrilax, eu nunca tomei Tandrilax. Vou tentar. Gente, Gente, vocês são dos fortes. Tandrilax. né? Ah, Dorflex também. Dorflex, eu já tentei Dorflex também. Terrível. Gente, esse é o Kant. Ele tá novinho nesse quadro. Eu resolvi pegar um quadro dele novinho para quando ele ainda tinha esperanças de vida, assim. Eu vou contar brevemente a história do Kant para vocês, porque ela é uma história muito interessante. Por muito interessante, eu quero dizer que ela é uma história muito triste. Depende. Para alguns pode não ser. O Kant, ele nasceu, cresceu e morreu numa cidadezinha do interior da Alemanha chamada Königsberg. Diziam que as pessoas elas ajustavam o relógio delas, inclusive a igreja ajustava o relógio dela, do sino, de acordo com o momento que o Kant saía de casa para dar a volta matinal dele. Tamanha a... Ele devia ser virginiano, né? Tamanha a... É isso aí, dele. E aí, Pontualidade? pontualidade, obrigado, Ana. A pessoa não dorme direito, aí fica falhando nas palavras aqui. A pontualidade, exatamente. O Kant era extremamente pontual. O Kant passava o dia dele inteiro estudando, tá? E aí dizem que o Kant morreu o quê? Virgem. Que o Kant nunca teve este prazer mundano que é o de se fazer sexo. Eu diria que é uma história triste. Eu não sei vocês, mas eu diria que é uma história triste. Pois bem, o Kant, como ele ficava ali o dia dele inteirinho estudando, ele tinha quase que a obrigação de ser o senhor filósofo, né? De ser muito bom naquilo que ele fazia. Ele escreveu alguns livros, alguns catataus. Eu ia pegar ali para vocês a Crítica da Razão Pura para vocês verem como é básico o livro. Já já eu pego para vocês verem. Mas ele se voltou para a ética, para as questões de ética, de política e de epistemologia. Quem lembra o que era epistemologia? Eu falei, ó, tem um tempão já para vocês. Alguém lembra? Não é o estudo da razão, né? Não necessariamente. É o estudo do conhecimento, é a teoria do conhecimento. Episteme significa conhecimento. E logia, né? Como todos já sabemos, estudo de algo. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento. E aí, o Kant, ele disse sobre ele mesmo que ele fez uma revolução copernicana na filosofia. Por que isso? Lembra que a gente viu as áreas, as teorias científicas, né? E aí a gente tinha os racionalistas, a gente tinha os indutivistas,
Então, os racionalistas, eles acreditavam que a gente poderia conhecer tudo por meio da razão, enquanto que os empiristas diziam que a gente conseguia conhecer tudo por meio da experiência. O Kant vai dizer que é possível conhecer as coisas dessas duas maneiras, tanto pela experiência quanto pela razão. E aí ele diz que ele fez essa revolução copernicana aí na filosofia. Ele vai falar sobre isso nesse livro que eu estou falando para vocês, que é A Crítica da Razão Pura. Ele vai escrever também A Crítica da Razão Prática e A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Na Crítica da Razão Prática, ele vai tratar de estética. Na Crítica da Razão Pura, ele vai tratar de epistemologia. E na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele vai tratar de ética, tá? A gente vai ver principalmente hoje a Crítica da Razão Pura e a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Eu queria dizer para vocês que eu tive 1 ano e meio de Kant na faculdade, tá? Então, o que eu vou passar para vocês aqui é uma pinceladinha do Kant, tá? Eu tive um esforço epistêmico gigantesco para conseguir condensar tudo numa aula só. Então, vamos lá. O Kant vai começar a crítica da razão pura se perguntando como é possível conhecer ou quais são as condições de possibilidade do conhecimento. Então, o que nos leva a conhecer alguma coisa? Como é que o nosso cérebro, como é que a nossa razão funciona para a gente conseguir conhecer o mundo em que a gente vive? Daí, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é o conhecimento, né? O que é conhecimento para vocês? Eu tenho domínio... Pode falar, Letícia. Pode falar, Dedê. Não, pode falar. É aprender. Aprender, Lê. Aprender o quê? Qualquer coisa. Tudo. Tudo se torna conhecimento depois que você aprende. Certo. O Platão, diz aí. Já que o Kant é platônico, vamos ver se você... Ter pleno domínio teórico das coisas. Isso. Eu acho que vocês foram quase no ponto, os dois. Porque a Lê, ela disse que conhecer tudo, mas tem algumas coisas que não podem ser conhecidas. Acabei de dar um spoiler. No campo da teoria, é bem por aí que o Kant vai pensar. Então, David, como o bom platônico que é, né, já sacou qual é a do Kant. Olha só, o conhecimento, para a gente chegar nele, que é essa tentativa da razão e da experiência, da gente tentar colocar em palavras e em conceitos aquilo que existe, aquilo que nos aparece, e que o Kant vai chamar de fenômeno ou phenomenon, né? Fenômeno é tudo aquilo que nos aparece. O conhecimento vai precisar do julgamento da razão. Então, não existe possibilidade da gente conhecer qualquer coisa fora da racionalidade, tá? A gente precisa necessariamente da racionalidade, porque afinal de contas, é ou não é a racionalidade que nos difere de todos os outros seres que existem no mundo? Desde os animais até das plantas, dos objetos inanimados e tudo mais. Daí eu acho que vale a pena que a gente fazer uma lembrancinha do conceito de razão, que a razão já foi alma, a razão já foi mente, a razão já foi tudo aquilo que nos anima e que nos faz pensar e viver, né? Então, na história, a razão ela tem esse significado bastante forte disso tudo. Então, o Kant vai dividir a razão. Não são duas razões, é um desdobramento da razão. Ele vai falar que a nossa razão ela pode acontecer de duas formas. A primeira delas é a teórica, como o David colocou. A segunda delas vai ser a prática.
Então, a gente tem aí 2 livrinhos. A Crítica da Razão Pura, que é onde ele está falando dessa razão teórica, e a Crítica da Razão Prática, que é onde ele vai falar dessa razão prática mesmo. Vamos ver a teórica primeiro, antes de mais nada. Nossa razão vai funcionar com formas possíveis da gente conhecer as coisas. Mas antes de eu continuar, ficou alguma dúvida dessa primeira parte? Tá. Preciso que vocês acompanhem direitinho, tá? Então, a gente tem 2 formas. A primeira forma são as nossas formas de conhecer o mundo a priori. A priori significa algo que vem anterior, que já está, certo? Então, como Platão lá dizia, existem ideias inatas na nossa mente. O Kant vai pegar isso daqui do Platão e vai transformar isso em juízos sintéticos a priori. Juízos sintéticos a priori. Que é aquilo que condiciona o nosso conhecimento. Essas coisas, a priori, elas vão ter 2 categorias principais. Que são o tempo e o espaço. Um exercíciozinho rápido para vocês. Tentem imaginar qualquer coisa que esteja fora do tempo e do espaço. Enquanto vocês imaginam que pode estar fora do tempo e do espaço, eu vou pegar a Crítica da Razão Pura para vocês verem. E aí? Alguma coisa fora do tempo e fora do espaço. Se você considerar o filme Interestelar, o amor. Olha só. Boa, Cláudio. Não dá pra gente imaginar. Ou vocês conseguiram imaginar alguma coisa? Se vocês conseguiram imaginar alguma coisa, a gente tem aqui mais uma revolução copernicana na filosofia. Figura divina, professor. Figura divina. Pode sim. Pode sim, e é o buraco negro, mas o buraco negro está no espaço. Será que Deus também não está no espaço? Será que Deus não é o próprio espaço-tempo? Difícil, né? Mas Deus também está no tempo. Quem está no tempo? Deus, e ele é ditado a partir da cultura da população que está no espaço e tempo. O Deus que eu acredito não é o Deus que se acredita, sei lá, por exemplo, nas etnias indígenas. De uma etnia a outra, o conceito de Deus difere. Ou de divindade, enfim. Eu acho que isso está intimamente relacionado ao tempo e ao espaço. Sim. E aí vocês vão ver, daqui a pouquinho, spoiler, que lembra que o Descartes tentou provar a existência de Deus. Eu não cheguei a falar, né? Qual era a prova da existência de Deus para o Descartes, para vocês? Eu deixei vocês no suspense ou eu falei? Já nem me lembro mais, acho que foi a última aula de filosofia antes da gente entrar de férias. Que é por meio da perfeição, né? O Kant também vai... Na verdade, ele vai se negar a provar Deus, por um motivo. Olha só, isso tudo que a gente está falando tá aqui, ó. Nesse livrinho, A Crítica da Razão Pura. Sim, não tem uma capa, ele é azul, com a lombadinha dourada, e aqui estão as coisas. Essa edição aqui, ela é portuguesa, e assim, eu vou falar, eu sofri bastante com ela. Se eu abrir para vocês verem, ela tá todinha riscada, para ver se eu tento entender alguma coisa, na época da faculdade. Aqui na Crítica da Razão Pura, o Kant vai dizer o seguinte: o tempo e o espaço são 2 grandezas necessárias e essenciais. O nosso pensamento, a nossa forma, a nossa possibilidade de conhecimento, ela é dependente das noções de tempo e de espaço.
Porque não se pode existir ou pensar absolutamente nada que esteja fora disso. A nossa razão não tem essa capacidade de pensar alguma coisa fora do tempo, fora do espaço. Daí o Samuel disse que dentro do buraco negro eles consideram que não existe espaço nenhum. Sim, Kant não pensava em buraco negro, né, gente? Tá um pouquinho antes disso tudo. Deus pode ser um conceito, como o Glaucio está colocando aqui. Pode ser um referencial, como ele está colocando aqui. Mas ele é um conceito e um referencial que a nossa razão produz, que é criado dentro do espaço, dentro do tempo. Por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, a gente tem acontecimentos causados por uma figura divina dentro de um tempo específico, histórico, e dentro de um espaço geográfico específico e histórico também, né? Então, as duas coisas estão intimamente ligadas o tempo todo. Para o Kant, é impossível que a gente possa tentar conhecer qualquer coisa que seja fora do espaço e do tempo. E o espaço e o tempo são essas duas ideias inatas, esses dois conceitos a priori que já estão na nossa mente. Portanto, aqui o Kant já está quebrando, por exemplo, uma das máximas do empirismo de John Locke, quando ele dizia que nós temos uma tábula rasa, tá? Os sentimentos, eles não aparecem como racionalidade para o Kant. Os sentimentos, eles aparecem como sensações. Então, eles vão ser a posteriori, porque os sentimentos são causados a partir da nossa relação com alguma coisa. Vamos ver. Tudo bem em relação ao juízo sintético a priori, essas coisas que já estão na gente antes e que condicionam a possibilidade do nosso conhecimento, que são o tempo e o espaço? Professor, será que você poderia dar, tipo, uma explicação? Sei lá, não sei, é porque eu ainda fiquei meio... Não entendi muito bem como que se funciona isso. De, tipo, já tá dentro da gente. É assim, ó. Vamos pensar quando a gente é bebê, certo? Quando a gente é bebê, a gente tem uma noção, que eu vou usar o Freud, tá, gente, para tentar explicar. Isso daqui é uma leviandade, tá? Mas eu vou tentar usar o Freud para explicar isso daqui. O Freud vai dizer que quando a gente é bebê, a gente tem um sentimento oceânico, tá? O sentimento oceânico é de que a gente faz parte do todo. Tudo bem? Vocês já assistiram aquele filme As Vantagens de Ser Invisível? Quando eles estão no carro, é com a Emma Watson e com o Logan, não sei das quantas, o Percy Jackson. Que eles estão lá no... Travou tudo, Luísa. Eles estão lá no carro. Esse filme é lindo. Esse filme é maravilhoso. Estão lá no carro e aí começa a tocar Heroes do David Bowie. E aí o menino, ele diz que ele se sente infinito. Quando você diz que você se sente infinito, é mais ou menos essa percepção do Freud do sentimento oceânico, de você fazer parte de tudo. Quando a criança, o bebê cresce um pouco, ele passa a ter o princípio de realidade. Quando isso acontece? Quando ele é desmamado. Então, porque o bebê chora, a mãe vai lá, dá o peito para ele mamar e ele fica bem. Então, a ideia é de que tudo é uma coisa só. Só que quando a mãe desmama ele, ele começa a criar esse princípio de realidade de que ele é uma parte no todo e não de que ele é o todo. Então, desde pequeno, já aparece o referencial do espaço para o bebê, mesmo que esse espaço seja infinito. A gente está inserido dentro de um espaço e a gente está inserido dentro de um tempo. O nosso corpo, ele consegue perceber o tempo passando, se a gente prestar bastante atenção. Então, a gente consegue perceber quando é dia, quando é noite. A gente consegue perceber isso por meio do nosso sono, quando eu estou desperto, quando eu estou sonolento. Então, o espaço e o tempo, eles já existem como uma condição necessária para a gente conseguir conhecer e compreender o mundo, né? Então,
não existe possibilidade da gente compreender o mundo sem essas noções de espaço e tempo. E aí, por isso que o Kant diz que são grandezas essenciais e necessárias. Deu para entender, Lari, ou você quer que eu explique de novo? Que é complicado mesmo. Não, professor, deu para entender, Deu para entender? Deu para pegar. Beleza, então. Fechou. Então, beleza. Tá aí, tá dado o espaço e o tempo. Aí a gente tem outra forma possível de conhecimento, que são os juízos analíticos a posteriori. Que são aquilo que é fornecido pela experiência sensível ou aquilo que nos aparece, os fenômenos, e os objetos, certo? Tá aí a revolução copernicana na filosofia do Kant. A gente precisa do tempo e do espaço para conhecer, não é possível conhecer absolutamente nada fora do tempo e do espaço, mas a gente também precisa da experiência para conseguir conhecer. Só que, até aquele momento, toda a filosofia tinha colocado o conhecimento empírico a partir do objeto. Então, isto é um livro, certo? E eu vou... minha razão vai perceber que isto é um livro a partir de certas categorias que existem, e eu vou entender que isso daqui é um livro. Para o Kant, não. Para o Kant, isso vai ser um livro por conta da minha história. Ele está invertendo as coisas. Aqui não se trata mais do objeto vir para mim, de existir alguma coisa com a qual eu consiga compreender que isso daqui é um objeto. Não, eu vou analisar isso para que isso seja um livro. A coisa está invertida. Aqui aparece muito fortemente pela primeira vez na história da filosofia a noção de um sujeito. O sujeito não é o indivíduo, veja só. O indivíduo, todos nós somos indivíduos e todos nós somos sujeitos também. Mas quando eu estou falando de um indivíduo, eu estou falando de uma pessoa X, independente daquilo que ela viveu, independente daquilo que ela vai viver, independente de qualquer coisa que seja. Quando eu estou falando de um sujeito, eu estou falando de pessoa com experiências. Eu estou falando de uma pessoa que tem por trás de si uma história que vai sendo construída a partir, sei lá, daquilo que viveu, da classe social que está, da cor de pele que tem, da sexualidade, da identidade de gênero, da escolaridade que teve, daquilo que leu, daquilo que assistiu, daquilo que escuta. Tudo isso é constitutivo do que a gente chama de sujeito, certo? Tudo bem? Deu para entender o que é um sujeito, que é um indivíduo? Professor, se puder repetir, por favor, eu me perdi Posso. um pouco. Imagina, sem problema, David. Olha só, o indivíduo é uma pessoa, tá? Todos nós somos indivíduos, nós somos individuais. Existe apenas um de nós, certo? O sujeito, quando a gente fala em sujeito, a gente está falando de um indivíduo que tem toda uma história por trás, uma construção dele mesmo por trás. Então, eu sou aquilo que eu vivi, eu sou fruto da classe social que eu vivi, eu sou fruto das coisas que eu li, eu sou fruto das coisas que eu estudei, eu sou fruto das coisas que eu assisti, das coisas que eu ouvi, eu sou fruto do que me falaram, eu sou fruto de uma série de coisas me formando, me tornando um sujeito, portanto, da cor da minha pele, da minha sexualidade, da minha identidade de gênero, tudo isso. Isso é um sujeito. É a reunião de todas as coisas pelas quais eu vivo. Deu para entender? Certo. Então é aqui que vai ter a grande mudança, a grande revolução copernicana da filosofia para o Kant. Então vamos lá. O conhecimento. O que é o conhecimento? Afinal de contas, não é mesmo? O conhecimento ele vai ser as formas a priori que já estão em nós, junto com as formas a posteriori, certo? Então, a relação entre essas duas coisas.
A relação entre essas duas coisas vai formar o conhecimento, vai construir o conhecimento. Assim, nós podemos conhecer as coisas a partir da relação do sujeito com o objeto e não apenas do objeto agindo sobre o sujeito. Conhecemos as coisas apreendidas numa relação entre as nossas condições a priori de conhecimento, o tempo e o espaço, e daquilo que é adquirido pela experiência sensível e nos aparecem objetos e fenômenos. Então a gente precisa dessas duas coisas unidas. A gente precisa tanto da nossa racionalidade, do nosso racionalismo, como queria o Descartes, e a gente precisa também da experiência, do empirismo, como queria o John Locke e os empiristas. Ele uniu essas duas coisas, só que ele mudou o ponto de vista dessas duas coisas. Não existem coisas a priori como a certeza da minha existência. Isso não tem porquê a gente pensar na certeza da minha existência, da nossa existência. O que precisa existir a priori para que a gente possa pensar na certeza da nossa existência é o tempo e o espaço. E eu vou inferir os objetos e não os objetos vão inferir-me. Existe essa troca, essa inversão aí na história da filosofia neste momento, certo? Então, resumindo este pequeno livro de quase 1000 páginas da Crítica da Razão Pura, em, deixa eu ver, tempo recorde, em meia hora, 40 minutos, nós podemos dizer que, a mente não é uma tábula rasa, já que existem juízos a priori, como o tempo, o espaço, e aí, até mesmo Deus. Olha só. O Kant vai dizer o seguinte: é impossível para a nossa razão conhecer totalmente o tempo, o espaço e Deus. A nossa razão tem limites. A nossa razão tem limites muito específicos, ela é extremamente limitada. Não adianta a gente entrar numa discussão sobre a existência de Deus, porque a gente não vai conseguir sair dela. Nunca. A gente vai entrar em argumentos teológicos, a gente vai, como o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente vai entrar em argumentos antropológicos, culturais, a gente vai entrar em argumentos pessoais, mas a gente nunca vai conseguir sair disso, a gente nunca vai conseguir provar a existência de Deus, a não ser que ele desça aqui, desça ou suba, ou venha do lado, ou sei lá de onde, a não ser que ele apareça, surja aqui, uma coisa meio Beetlejuice, que a gente fala 3 vezes o nome dele, ele materializa. Senão a gente nunca vai conseguir ter certeza da existência de Deus e a nossa razão é incapaz disso. O Henrique me perguntou aqui no chat se para o Kant o indivíduo que atribui significado para os objetos e não os objetos possuem um valor em si. Exatamente, Henrique. É isso mesmo. Para o Kant é impossível conhecer a verdade sobre as coisas em si. Certo? É impossível. A coisa em si é impossível de acontecer. Ou seja, ao mesmo tempo que o Kant é platônico, ele também está desdizendo o Platão. Eu não posso conhecer a coisa em si deste livro. Eu posso conhecer a coisa apreendida pelos meus referenciais deste livro. Ou seja, a coisa em si é impossível. Minha professora de Kant na faculdade, ela foi uma das professoras preferidas da minha vida. Ela era maravilhosa, Monique Rousseff, o nome dela. Ela pulou o mestrado, foi direto para o doutorado. E ela falava justamente sobre a coisa em si em Kant. A impossibilidade da existência da coisa em si em Kant. Eu lembro que ela falava. Eu virava e falava assim, meu, por que você está estudando isso? Se a coisa em si é impossível, por quê? Por que você está estudando isso? É impossível, pronto. Só que quando a gente fica um pouco mais velho,
e aí a gente vai entendendo um pouco melhor as coisas, a gente percebe que, olha só, se a gente parar para pensar que a coisa em si é impossível de ser explicada, isso dá um alívio para a gente, isso dá um alento para a nossa razão, até de culpa, muitas vezes, que a gente não precisa ter culpa porque eu não posso explicar certas coisas, né? Minha razão é muito limitada. Lu, pode falar. Professor, você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá, porque minha internet tá zoada. Você pode explicar de novo essa coisa em si? Posso sim. A coisa em si, quando a gente está pensando em Deus, por exemplo, Deus é a coisa em si. Ela é pura essência, pura ideia. E a minha razão, ela tem certos limites, ela atinge certos limites. Se o conhecimento é a relação entre o juízo sintético a priori e o juízo analítico a posteriori, ou seja, entre aquelas duas grandezas essenciais que a gente tem na mente previamente, que são tempo e espaço, e a minha relação com os objetos no nosso mundo sensível, isso forma o nosso conhecimento. Eu não posso conhecer alguma coisa que eu não consigo aprender. Essa coisa que eu não consigo aprender é justamente a coisa em si, a essência das coisas. O Platão dizia que a gente tinha rememorações da coisa em si, né? Que dá a ideia original lá no mundo das ideias. O Kant vai dizer que não, a gente não pode, a gente não consegue fazer isso, porque o nosso conhecimento ele é a união dessas duas coisas, dessa nossa racionalidade e dessa nossa experiência. Deu para entender? A coisa em si é a essência de tudo isso. Entendi. David, pode falar, meu amor. Obrigada. Imagina, Lu. Deixa eu pegar um visitante aqui. A gente vai ter companhia. Fala, David. Tá uma poluição sonora? Ah, tudo bem. Escreve aí. Professora Giovana perguntou. É verdade. Professora, mas se não aprendemos sobre o tema. Gi, não sei se eu entendi sua pergunta. Abre o microfone aí. Fica melhor. David, eu não sei se ela reunifica essas duas frentes. Mas, porque você não deixa de ter os racionalistas e você não deixa de ter os empiristas. Mas certamente você cria uma nova frente. E você pode conseguir convencer algumas pessoas a abandonarem aquelas outras frentes e seguirem essa terceira frente. Tá? Fê, pode falar. E aí, professor? Tudo bom? Tudo. Eu tenho duas perguntas. Tipo, Manda. então, para o Kant, para a gente ter o conhecimento de fato, não basta eu só conhecer alguma coisa no espaço e no tempo. Eu preciso ter uma experiência com ela. Ou Sim. só um dos dois basta. Não. Você precisa ter uma experiência com ela, porque a gente só conhece aquilo que a gente consegue aprender. Então, por exemplo, uma pessoa que estuda história, ela não tem conhecimento de fato da história. Não. Que doideira, né? Sério. Ele tem... A pessoa que estuda história, ela tem conhecimento de uma história, né? E a história não é a coisa em si. A história, ela não é aquilo que foi vivido. A gente não viveu aquilo. Então, a gente tem uma breve noção daquilo que pode ter sido a história. Tá, e tipo, a outra pergunta é... Então, por exemplo, não tem como duas pessoas estarem de acordo perfeitamente, porque, segundo ele, os sujeitos meio que
têm experiências diferentes, então eles vão aprender sobre a mesma coisa de diferentes formas, né? Ou tá errado? Exatamente. Sim. Se você parar para pensar, a gente pode concordar em alguma coisa, sim, só que a gente sempre vai interpretar algo dentro dessa coisa de uma forma diferente. E justamente por conta da nossa experiência com as coisas, por conta da nossa de como a gente vai dar significado para essas coisas. É a mesma coisa com a história, né? Você tem uma série de pessoas que interpretam a história de formas diferentes. Então, por exemplo, quando você tem pessoas que chamam o golpe de 64 de Revolução de 64, é um exemplo disso. Isso depende muito da experiência da pessoa. Claro que aqui a gente não vai entrar na questão ética de chamar o golpe de 64 de revolução, né? Mas são experiências diferentes e valorações diferentes. Entendi. Beleza. Valeu, Fechou? pessoal. Imagina. Ó, o Glaucio colocou aqui para mim. Tem plena lógica, uma vez que a história é um relato de um evento que não foi vivenciado, mas retratado. Nossa, pulou aqui, peraí. Mas retratado. Logo, as nuances e detalhes, a experiência em si é única dos que a vivenciaram. É isso mesmo. E aí o Henrique colocou, então é impossível para Kant eu ensinar algo para alguém, porque a minha percepção do assunto nunca vai ser igual para a outra. Não, porque a gente entra em convenções. Então a gente tem convenções sobre como alguma coisa, o que alguma coisa significa. Por exemplo, eu tenho a convenção de que o livro serve para ler. Só um exemplo, né? Bem básico. Mas existem convenções. E aí, quando existem essas convenções, eu consigo ensinar essas convenções para as pessoas. Mas a ideia para o Kant é que eu ensine essas coisas e que a pessoa ela possa ser autônoma o suficiente para que ela possa entender e compreender aquilo da forma dela, de acordo com a vivência dela. Tudo bem? Mais alguém? Fala, Lê. Ô, professor, eu acho que não ficou muito claro essa parte que o senhor falou agora para mim. Da convenção? É isso. Juntando com o que o Henrique te mandou, no caso. Ó, Lê, é o seguinte, o Henrique me perguntou se não dá para a gente ensinar alguma coisa, né, para as pessoas, já que cada um tem uma vivência, uma perspectiva diferente das coisas que vivencia, dos objetos, das experiências e tudo mais. Não dá para eu ensinar, por exemplo, para uma pessoa, eu sendo uma pessoa negra, eu não consigo ensinar para uma pessoa branca qual é a experiência de uma pessoa negra. Mas eu consigo convencionar qual é essa experiência de opressão que essa pessoa negra sofreu durante a vida. Eu não vou dizer em fatos aquilo que aconteceu, porque eu não vivi. Mas eu posso mostrar o que acontece. E aí eu tenho várias coisas para poder mostrar isso. Desde relatos de pessoas que passaram por isso, até dados, estatísticas e reportagens e livros e músicas e tudo mais que você quiser. Então, existe uma convenção sobre certos assuntos e que a gente pode passar isso para as pessoas. Deu para entender? A lei sumiu. David, a visão do Kant Princeton tem um livrinho chamado Kant Pedagogo. Eu nunca li ele, inclusive, mas a ideia do Kant da pedagogia é justamente isso. A gente vai ensinar
para as crianças, principalmente, os fenômenos usando a razão, né? Então, a pedagogia, o Kant pedagogo, ele é um cara que vai entender essas convenções, vai entender como o cérebro funciona e, principalmente, ele vai propor pela primeira vez, lembrando que o Kant vive ali no século XVIII, na Alemanha, vendo o iluminismo acontecer na França. Então, ele está vendo Rousseau, ele está vendo a Revolução Francesa tomar forma, e aí ele fica muito inspirado por conta disso. E ele vai dizer o seguinte, olha, a pessoa tem que ter uma educação crítica. A educação para o Kant, ela é uma educação que leva em consideração tanto o juízo sintético a priori quanto o juízo analítico a posteriori e o conhecimento, a relação desses dois formando o conhecimento, mas também a visão crítica da pessoa quanto a esse conhecimento. Certo? Eu imaginei, tudo bem, que ela caiu. Isso, é isso. Mais alguém? Então seguimos. Vamos lá, vamos entrar na ética e na estética. A ética, veja só, é mais um juízo sintético a priori. Ela já existe a priori na mente humana. Por ética, o Kant vai entender a capacidade de julgamento inata entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, a gente já sabe anteriormente, a priori, o que é certo e o que é errado. Me deem um exemplo de uma coisa errada que todo mundo concorda que é errada. Matar? Matar. Não matarás. Esse é um dos princípios básicos, certo? Até a página 2, né? Porque se todo mundo considerasse isso como um princípio inato do errado, a gente não teria, por exemplo, a pena de morte. Certo? A gente não teria, por exemplo, um assassino. Então, até a página 2. Olha só que coisa louca. Alguma coisa, essa é mais difícil, alguma coisa que todo mundo concorda que seja certo. Caridade, não sei, Bia. Se todo mundo Viver em concorda sociedade. viver em sociedade. Uai, tem gente que não quer viver em sociedade, tem gente que prefere escapulir. Mas vive. Vive, mas, por exemplo, e aquele cara Na Natureza Selvagem? Ele morreu fora da sociedade. Lê, eu tô perguntando aqui uma coisa que é certa para todo mundo. Que todo mundo acredita que seja certa. Direito à propriedade privada? A ter uma casa? Direito à propriedade privada? Não sei. Quem é comunista raiz diz que não. Comer. Comer. O Glaucio e a Gi falaram junto. Comer. Comer. Eu acho que todo mundo concorda que seja certo. Mas e os bulímicos e os anoréxicos? Como que fica? Não sei. Amar. Quem falou? Peraí, alguém falou em cima da Lefê? O que você falou? Eu falei amar. Amar. Uai, não sei. Depende. Será que todo mundo ama alguma coisa? E aquela pessoa que não Quem amo não ninguém, eu só ama? gosto? Não, quem não ama Ela não outro ama a ama si mesma? mesmo. É. Ah, será? Indico um livrinho para vocês. O Estrangeiro. Albert Camus. É de um filósofo nihilista. Não há consenso. Não há consenso. Será? Lê, diz aí. Não, pensando nisso que o Felipe falou, do amar, eu pensei nos sentimentos também, mas sempre vai ter
um ponto fora da curva, envolvendo sentimento e envolvendo tudo. Por exemplo, o senhor falou comer. O pessoal falou comer, mas tem gente que não come, justamente é ruim de saúde por conta disso. Amar é a mesma coisa, tem gente que não ama nem a si mesmo, nem ao próximo. Então não tem algo. Não existe um Professor, consenso. a morte. Diga, David. Todo mundo sabe que vai morrer. Sim, saber. Mas a gente considera isso certo? Não, Morrer. porque tem gente que busca a imortalidade. Pois é. Fala, Lu. Mas- Isso pra mim é ficção, hein? Ô, Pro, mas tipo, amar. Se a gente pensar, todo mundo ama alguma coisa. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas a pessoa ama. Todo Alguma mundo quer coisa. pegar algo que ama, tipo, mesmo que seja inconsciente. Mesmo que essa pessoa ame não amar. Ela acaba amando o sentimento de dizer que não ama. Isso é um jogo O que é lógico. amar, né? O que é amar? Exatamente. Todo mundo ama. E todo mundo gosta. A pessoa gosta de dizer que não ama. E aí ela ama. Pode ser. É um jogo lógico. Mas é interessante pensar dessa forma. Então vamos lá. Pro Kant, então, a ética é um juízo sintético a priori. Ele já está na nossa mente, que a gente já sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele não vai problematizar tanto quanto a gente problematizou agora. Mas ele vai dizer sim que, por exemplo, todo mundo sabe que é certo viver e querer viver, né? E todo mundo sabe que é errado matar. Então ele vai partir desses pressupostos daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele está procurando, então, uma deontologia, ou seja, um princípio universal de ação. Um princípio que possa reger a ação de todas as pessoas. Gente, o Kant, ele escreve um livrinho no final da vida chamado A Paz Perpétua. Eu vou explicar para vocês no final aqui da ética. No final da aula eu vou explicar para vocês o que é a paz perpétua. Para vocês terem uma noção aqui do bagulho louco. Então, certo. Olha só. A razão, quando ela é voltada ao sujeito, é capaz de julgar qual é a melhor forma possível de agir. Olha só que interessante isso. A gente volta a nossa razão para nós mesmos, para as coisas que acontecem conosco, e a gente vai entender qual é a melhor forma possível de ação. Certo? A gente tem, então, uma espécie de deliberação para a gente conseguir entender qual é a melhor forma possível de ação. Veja só, o Kant é muito estudado no direito também. O Kant ele é um cara estudado tanto na psicologia, quanto no direito, quanto na filosofia. Eu acho isso muito interessante, porque o Kant ele é aquele cara que ele consegue ir para todos os lugares. Ele é bem interdisciplinar, pelo menos dentro das ciências humanas, né? Isso daí, essa prática, essa forma da razão agir, é a razão prática. Então, lá a gente estava vendo a razão teórica e aqui a gente está vendo a razão prática. A razão prática é quando a gente já tem o conhecimento, a gente já possui o conhecimento, a gente já relacionou os juízos sintéticos a priori e os analíticos a posteriori, a gente criou esse conhecimento com espaço, dentro do tempo, da nossa relação com o objeto, e a gente vai julgar, a nossa capacidade de julgar. Então, é a nossa razão colocada em prática. Certo? Deu para entender? Por isso, a razão prática. Ai, que bosta, eu não animei isso daqui. Tô chateado. Então, vamos lá. Puta spoiler aqui, que droga. Já que a ética ela é universal, deve ter uma lei moral. Já vou te falar, Henrique. Deve ter uma lei moral que se serve a um dever servir. Gente, o que eu escrevi aqui? Já que a ética é universal, deve haver uma lei moral que se serve a um dever servir a todos. Que serve a um, deve servir a todos, tá? Existe uma lei moral que se serve a um, deve servir a todos. É isso. Tá mal escrito pra cacete isso daqui, eu peço perdão.
Essa lei moral é o imperativo categórico. Por imperativo, a gente vai entender alguma coisa que é uma ordem e que não pode ser desobedecida ou ignorada. Algo imperativo, tá? E categórico é alguma coisa que pode ser única e exclusivamente de uma forma e não pode, de forma nenhuma, ser de outro jeito, tá? É uma coisa que é uma ordem que é necessária. E aí o imperativo categórico é formulado assim pelo Kant, lá na fundamentação da metafísica dos costumes. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas querer, ao mesmo tempo que ela se torne lei universal. Máxima é um princípio de ação. Então você tem que agir tal qual você gostaria que pudessem agir com você mesmo. É a famosa regra de ouro da ética. E aí a ética para o Kant vai ser como a nossa razão age. A ética é justamente a racionalidade. É ela que vai conseguir fazer, pela prática da razão, que a gente entenda as nossas leis morais. Então existe uma diferenciação aí entre a ética e a moral. A ética vai estudar a moral, tá? A moral são as coisas que são essas leis que a gente vive na sociedade, que faz com que a gente vive em sociedade. Lê perguntou aqui, posso aplicar isso ao uso de máscara, por exemplo? Lê, abre o microfone e desenrole seu argumento. Desenvolva. Baseando nisso que o senhor falou, que o imperativo categórico, então, é uma ordem que não pode ser desobedecida ou ignorada, e tem que ser daquele jeito, então, atualmente a gente vive isso com o uso de máscara. Porque para você sair a público, para você visitar um ambiente, você tem que estar usando máscara e não pode ser desobedecido. Tanto é que não pode ser desobedecido que agora se tornou até caso de multa se for desobedecido. Entendeu? Sim, com certeza. Mas, olha só, eu já vou começar a bater no Kant e bater no imperativo categórico. Lembra que o Kant disse que não existia a possibilidade de se explicar Deus? Guardem isso daí. Agora eu vou bater no imperativo categórico para vocês verem. Uso de máscara, vou usar o exemplo da lei. Eu tenho ido para a escola. Eu fui essa semana 2 vezes, semana passada eu fui 3 vezes. E aí, gente, a gente está entregando material, né? Chegou o material lá do 3º bimestre, a gente está entregando material, então eles vêm na porta da escola, pegam o material e saem. Ok. Na quebrada. No meio da quebrada, a máscara não existe. Ou seja, não serve para todo mundo. A ideia da máscara, ela serve para uma parcela da população, mas para outra ela não se aplica. Olha que coisa doida. David. Professor, nessa discussão da máscara, mas esse imperativo categórico não é subjetivo? Porque, por exemplo, o negacionista, por exemplo, ele vai agir de um modo, já que para ele o vírus não existe, algo do tipo, de um modo totalmente diferente do que outra pessoa que acha que usar máscara é ideal. Então, para ele, não usar máscara é imperativo categórico porque o vírus não existe. Então, tipo, não é bem subjetivo isso? É subjetivo, mas o Kant diria que não pode ser subjetivo. Tem que ser imperativo para todos. Esse é o grande problema do Kant. Ele é muito problemático. O imperativo categórico é uma coisa muito problemática. Temos várias mãozinhas levantadas. Vamos lá. Henrique. Professor, então, se eu entendi a definição de ética, dá para dizer que ela é um instrumento a qual usamos para entender as nossas leis, a moral? Sim. É um instrumento racional que a gente usa para entender as nossas leis morais. É isso mesmo. Obrigado. Nada. Lê. Nisso que o David falou, mas aí não estou pensando no imperativo categórico como algo universal, e sim como algo individual.
Porque, claro, existem os negacionistas que vão negar o vírus, vão negar o uso de máscara. Mas o uso de máscara não deixa de ser uma coisa, uma lei, por exemplo, algo que não pode ser desobedecido. Tá lá. Só que, existem as pessoas que vão negar. Existem as pessoas que vão negar, porque elas são autônomas e elas são críticas. Exato, Até certo mas ponto. da mesma forma, a lei. Mas aí o imperativo categórico, ele tem que ser alguma coisa que tem que valer para todo mundo. Veja só, como Kant ia defender o uso de máscara como imperativo categórico? O bem maior que a pessoa tem é a vida, é o bem à vida. Se usar máscara implica que a minha vida e a vida dos outros está em perigo, o uso de máscara, se pode salvar a vida das pessoas, ele passa a ser um imperativo. E todas as pessoas, acreditando nisso ou não, devem usar a máscara. Porque a vida de outras pessoas está em risco. E aí o Kant vai dizer o seguinte sobre a liberdade. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Se eu estou num lugar em que eu não acredito no uso de máscara, mas que a outra pessoa, as outras pessoas que estão ali acreditam no uso de máscara, eu tenho que usar a máscara. Eu tenho que fazer uso da máscara. Porque eu estou dentro da sociedade. E a minha liberdade de não usar a máscara terminou no momento em que eu entrei num lugar onde está todo mundo usando a máscara. A partir daí, isso tem que ser um imperativo categórico. Olha que utópico. Fê. Ô, professor, eu não entendi muito bem por que o Kant foi entrar nessa de imperativo categórico como uma coisa universal, se cada indivíduo tem o seu juízo a priori, tem o seu sujeito, não tem como concordar, que é tipo aquilo lá que a gente estava falando antes. Ele vai estabelecer o juízo sintético... o imperativo categórico. Ele vai estabelecer o imperativo categórico pelo seguinte motivo. Nós precisamos chegar a um lugar onde todas as pessoas possam conviver. E existem algumas coisas que, como elas já são a priori, que é a ética, a nossa definição daquilo que é certo e daquilo que é errado. Olha a jogada dele. Ele coloca a ética como algo a priori também, assim como o tempo e o espaço. Também é uma categoria a priori. Se ele não colocasse a ética como uma categoria a priori, daí sim a sua crítica faria sentido. Ela teria validade. Mas ele colocou, a ética é a priori. Portanto, se a ética é a priori, ela é uma coisa que tem que valer para todos. Olha a jogada dele, a jogada teórica dele. É uma jogada de palavras, claro, mas é uma jogada, entendeu? Entendi mais ou menos, né? Mas beleza, pode continuar. Se é algo a priori, se é algo que já existe anteriormente a qualquer outra coisa, então não vale a minha experiência individual a partir daquilo, porque é algo universal, porque é algo que está igual em todas as pessoas. Da mesma forma que a gente só consegue pensar dentro do espaço e do tempo, todos nós, e isso é algo comum a todos nós, universal a todos nós, daí também aquilo que é certo e errado é universal a todos nós. É bem, então, tipo bem assim, criticável. Oi? Tipo assim, o que é inato para mim, quando eu venho ao mundo, é igual ao que é inato para mim. Isso. Entendi. Exatamente. Por isso que é universal. Beleza, entendi. Obrigado. Certo? Imagina. Lê, vamos lá. A lei vale para todos, mas ela se torna inválida justamente pelas escolhas individuais. Não, ela não se torna inválida. Veja só. Aqui é uma questão quase de democracia para o Kant. Vale a maioria. Existe algo errado se você não está cumprindo o imperativo categórico. Quando eu falei para vocês que ele diz que a gente não pode explicar Deus,
o imperativo categórico é Deus. Ele coloca Deus, ele abre a portinha de trás da casa dele e fala, ó, entra aqui, não diz que eu tô te colocando de volta na jogada, não. Eu vou te dar outro nome. Eu vou te dar o nome de imperativo categórico. Você é uma lei universal. Eu tenho que seguir você. É a mesma coisa. Olha que malandro. O Kant era um malandro. Ele ficava, tinha que ser, né? Ele ficava ali escrevendo o dia inteiro, ele tinha que ser um malandro. Pelo menos um malandro da filosofia ele tinha que ser. Então, todo mundo tem que seguir. Se você não está seguindo, você está sendo antiético. Essa é a grande questão. Você está sendo antiético, e ser antiético é ser pecador, é ser herege. Colocando em outras palavras, né? Deu para entender agora? Ou ainda não? Deu. Então, beleza. Mais alguém? Então, seguimos. Daí, olha só. Estamos falando aqui de liberdade, estamos falando aqui de autonomia, estou falando isso já faz um tempo. Lá no ápice da Revolução Francesa e tal, o Kant vai escrever um textinho que se chama Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? Esse esclarecimento é o Aufklärung em alemão, ou Lumière em francês, que é o que dá nome ao iluminismo, tá? Então ele vai se perguntar o que é este iluminismo, né? O que são as luzes da razão? E aí ele vai dizer basicamente o seguinte: o esclarecimento é pensar por si mesmo, é sair da sua menoridade racional, sua menoridade de pensamento, para passar para uma maioridade de pensamento. Ou seja, tornar-se uma pessoa autônoma. E aí eu quero lembrar vocês que no Rousseau, a pessoa autônoma e a pessoa livre, quer dizer, autonomia e liberdade, elas são interrelacionadas. Não dá para você distinguir uma da outra. Você precisa das duas para você ser realmente livre. Para você ser realmente autônomo, você precisa ser livre. Para você ser livre, você precisa ser autônomo. Para o Kant é a mesma coisa. Ele está inspirado no Rousseau quando ele escreve esse texto. E aí ele vai dizer o seguinte: o homem ele precisa andar com as suas próprias pernas. Por que o homem não pensa por si mesmo? Por preguiça, por medo, por obediência às coisas, mas ele precisa se ligar e passar a viver e pensar por si mesmo. Daí tem um termozinho que o Kant usa em latim nesse texto, que é o sapere aude, ouse saber. Ele quer que a gente tenha coragem de saber. É uma coisa que a Maria Helena Chauí vai chamar de atitude filosófica. A atitude filosófica é você usar saber. É você sair da sua zona de conforto e passar a pensar por si mesmo. Então, para eu chegar na minha autonomia, eu preciso de coragem. Eu preciso ousar saber. Eu preciso desse snap que vai me tirar da minha zona de conforto e vai fazer com que eu consiga saber e entender alguma coisa. Todo ser humano busca liberdade. E ela só pode ser adquirida, só pode ser garantida a partir do pensamento autônomo, ou seja, do pensamento crítico. Lembrando que o esclarecimento e a crítica estão juntas. Esclarecimento é crítica, tá? A vontade humana, diz o Kant, ela é verdadeiramente moral quando regida por imperativos categóricos. Ou seja, nós só vamos ser morais quando nós formos autônomos, nós pensarmos criticamente e nós percebemos que o imperativo categórico, as leis que devem servir para mim e para todos, são realmente boas e por isso eu devo segui-las. Olha isso, é o dever ser. Existem coisas que devem ser. Quando a gente for ver o Nietzsche, vocês vão ver que o Nietzsche vai espancar o Kant nessa história do dever ser. Ele vai,
pegar o Kant e meter a mão no cara e falar, você tá louco, isso não é liberdade. Mas, se a gente pensar realmente, a gente vai saber que matar é errado, que viver é bom, que comer é necessário, que amar é possível, e dentre tantas outras coisas aí que a gente falou hoje. Então, olha só, é pensar criticamente. Se eu pensar por mim mesmo, eu vou ver que essas coisas são boas para mim e que essas coisas são boas para os outros. Pode, Henrique, pode ser usado como uma forma de coerção, sim. Só que a grande questão é, a coerção feita pelo Estado tem que ser impedida pelos cidadãos críticos e autônomos. E aí eles vão entender e vão negar que aquilo é um imperativo categórico, porque eles vão perceber que aquilo foi feito a partir dos caprichos de um ditador ou de um grupo de ditadores, e que aquilo não é bom para todos, aquilo é bom só para alguns. Percebe? É muito sutil isso daí. Você precisa de uma população crítica. Essa vai ser a grande questão do Adorno e do Horkheimer no século XX, quando eles fogem do nazismo, e lá na dialética do esclarecimento, eles vão falar, olha, o que causou o nazismo foi o congelamento da crítica. O nazismo veio na figura de um imperativo categórico, de algo que é bom para todos, e como os cidadãos alemães não eram autônomos, eles permitiram que o nazismo acontecesse. É bem por aí. A razão, o Klaus escreveu aqui para mim, a razão é uma consequência do desenvolvimento do pensamento crítico. O Kant diria que é o contrário. O pensamento crítico é uma consequência do desenvolvimento da razão. Olha só. A ética são as leis, desculpa, gente, que regem as nossas ações morais. A ética é a ferramenta que regem as nossas ações morais. Risquem isso daqui, tá? Assim, só é possível a liberdade enquanto seguirmos as leis morais, essas leis morais. Então, o que a ética nos indica a seguir, tá? Então, só é possível ser livre se a gente pensar autonomamente e se a gente seguir o imperativo categórico. Não é possível a liberdade de qualquer outra forma. Vide o exemplo que eu acabei de dar do nazismo. Do nazismo chegar como um imperativo categórico. E geralmente todos os ditadores, né, os governos autoritários vão chegar dizendo que isso é bom para todos, né? Eles vão decidir por eles mesmos que isso é bom para todos, né? E você não pensar impede a sua liberdade. Então a liberdade ela está diretamente relacionada ao pensamento crítico e a entender que o imperativo categórico é uma coisa boa. Antes de eu passar para esse slide aqui, a paz perpétua. Eu quero falar da paz perpétua. Esse textinho do Kant do final da vida dele, a paz perpétua, ele vai dizer que se todos nós seguirmos o imperativo categórico, se todos nós pensarmos e se todos nós formos autônomos, pessoas autônomas, a gente vai chegar necessariamente a uma paz perpétua. A um mundo onde todas as pessoas são livres e onde todas as pessoas são felizes e onde não existe guerra e onde tudo é de todos e por aí vai. Tá? É uma grande utopia do Kant. E é exatamente o mundo das ideias, Platão. É isso mesmo. Ele volta para o Platão. É uma filosofia platônica, total. Na crítica da razão prática, o Kant... antes de mais nada, dúvidas? Quanto à liberdade, o imperativo categórico, David manda. Desculpa. Vai, não, pode falar, Felipe, fala aí. Não, pode falar, fala aí. Então, David. Se o imperativo categórico podia se transformar. Se o imperativo categórico pode se transformar e você está pensando historicamente.
É, Daí ele não vai ser categórico. O imperativo categórico para o Kant ele não se transforma, ele é fixo. é que eu não consigo imaginar nada como imperativo categórico, então, porque parece que as coisas estão... Porque a gente tem uma visão histórica das coisas, né? É muito difícil mesmo. Mas, por exemplo, não matarás, para o Kant, é um imperativo categórico. É o grande, né? A gente usa bastante ele de exemplo porque ele exemplifica bem essa coisa que não pode mudar, ou que, pelo menos durante a história, não deveria mudar, embora nos regimes autoritários isso tenha sido deixado de lado, né? Então, aí você vai pensar lá no nazismo, não matarás, a não ser que você seja judeu, né? Então, se você for judeu, eu posso te botar no forno e te matar. Caso contrário, não. Mas aí, o Hitler, ele vai usar do pensamento dele para dizer que judeu nem é gente. Sempre jogos de palavras, sempre jogos lógicos. Olha que coisa louca. Mas é utópico. É utópico. Eu entendo perfeitamente seu incômodo com isso, que eu também tenho. Que é utópico. É extremamente utópico a gente pensar no imperativo categórico. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. Foi mal, David. Imagine. David. Professor, a ética, ela depende da razão prática. Então, tipo, não é possível ter ética se não tiver razão prática, como se tinha dito anteriormente, né? Isso. Mas e se uma pessoa... quer dizer, e por consequência, a razão prática é dependente da razão teórica, não é? Sim. E se por acaso uma pessoa for privada de razão teórica, ela não tem ética? A ética dela vai ser diferente. Ela vai ser subvertida. Daí, eu acho que você pode pensar na loucura, nos distúrbios psíquicos. Então, por exemplo, quando você pensa num psicopata, né, a razão teórica dele tem um defeito ali, né? Tem alguma coisa que está errada ali naquela razão teórica dele. Então, a ética dele, por consequência, vai ser uma ética subvertida. Mas aí também eu vou ver que é muito difícil você pensar numa coisa fixa. Na aula passada, quando a gente viu cultura em antropologia e eu falei da história da loucura para vocês, é justamente isso. Vai mudando, né? As coisas vão mudando historicamente. Então, não tem como. O Kant, ele é muito limitadinho, ele está muito no quadradinho dele, nesse sentido. É difícil. É difícil, mas aí eu estou fazendo a interpretação da psicanálise, assim, que você vai ter um probleminha e aí, por consequência, a sua visão ética das coisas vai ser deturpada. Tá? Henrique. Professor, uma dúvida que me surgiu, você explicando esses conceitos inatos que o Kant ele fala, né? Por exemplo, tem um caso, né, de uma garota que ela foi encontrada, e ela viveu praticamente, ela foi criada por lobos. É um caso bem curioso, acho que aconteceu na Rússia. É bem isso. E ela, assim, ela não teve acesso à cultura, digamos assim, ela não teve acesso ao contato de outros humanos. Ela foi totalmente criada por lobos. Então ela adquiriu os hábitos desses lobos. Ela andava sobre as quatro patas, ela, tipo, latia, ela fazia uivava, fazia esses negócios animalescos, né? E ela não tinha... Como o Kant explicaria essa garota nesse contexto de não ter tido acesso a civilização? A razão dela não foi desenvolvida. A gente tem que desenvolver a nossa razão, né? A gente precisa desenvolver as categorias da nossa racionalidade para a gente conseguir trazer a nossa humanidade, de fato. Então, é isso. Eu diria que a razão dela não foi desenvolvida. Simples assim. Tudo bem? Entendi. Vamos lá. Estética. Ética. Esta ética.
Então, forma a estética. A estética é uma área da filosofia que pensa a arte, tá? Não é simplesmente as clínicas de estética que a gente tem por aí para fazer, como é que é? Aquele negócio linfática, drenagem linfática. Não é pintar unha, não é fazer o cabelo, não é maquiagem, é também, né? Mas na filosofia não é isso. É a nossa apreciação do belo, daquilo que é realmente belo. A estética para o Kant, ou seja, o belo, a razão prática voltada para o belo, vai ser também um valor universal, que é regido pela razão, certo? Então, vejam só. Esse é bem rapidinho aqui, porque a estética é bem papum. O belo, por ser um valor universal, que deve ser seguido, não tem finalidade. Ele é alguma coisa que se esgota e tem seu sentido apenas em si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que é belo é uma coisa fechada. A gente pode aqui fazer várias críticas em relação a isso, mas existe um padrão fechado de beleza, um padrão fechado daquilo que deve ser degustado pelos nossos olhos, degustado pela nossa razão e pela nossa mente. Então, quando eu tô lá, sentadinho na frente da Mona Lisa, aquilo é belo e aquilo é um princípio universal de beleza. Eu não posso dizer que a Mona Lisa não é bela. Se eu estou dizendo que a Mona Lisa não é bela, é porque eu não estou desenvolvendo a minha razão e eu não estou desenvolvendo o meu pensamento crítico e a minha autonomia. É só assim que eu vou acreditar que a Mona Lisa não é bela. É isso. É simplesmente isso. Alguma dúvida? O belo realmente é tudo. Deus que me livre, Giovana. Só porque você é belo. Alguma dúvida, gente? Imperativo categórico artístico, é isso mesmo. O belo é imperativo categórico artístico. Usam, Henrique, com certeza. Com certeza. A gente tem a noção do belo, né? Da mulher bela, do homem belo, a noção estética do corpo, né? Usam. Isso é muito usado, sim. Então você tem que ser... Diga. Não, desculpa te interromper. Termina. Não? Você tem que ser loira, gostosa, peituda, bunduda, e aí você tá dentro do padrãozinho estético de beleza feminina. Fala, David. Isso é algo inato ou não? Sim, o belo é inato. O belo também é um juízo sintético a priori para o Kant. Mas, por exemplo, a Mona Lisa, tipo, ela foi desenvolvida por um artista, tipo, não é uma coisa que inata, assim, sabe? O Kant vai falar isso dos artistas, ele vai dizer que os artistas têm um gênio. Os artistas são pessoas especiais. Eles nascem com uma coisinha a mais ali a priori, na razão deles, que é o gênio. Ele vai chamar isso de gênio. E é por isso que eles fazem obras tão belas, assim. Transcendeu o mundo das ideias, né? Total. É a alma de ouro do Kant. Total. Gente, tudo bem? Então, é isso por hoje. Semana que vem nós começamos a apostila 4, né? Semana que vem, finalmente, começaremos a apostila 4 de Sociologia. E vejo vocês na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E eu prometo que eu não vou ter problema para dormir na semana que vem. Vou cobrar, hein? Ai, por favor, me cobra mesmo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, professor. Obrigado, hein? Tchau, professora. Obrigada. Imagina, gente. Obrigado a vocês.